Então, gente, conforme eu falei na aula passada, no videozinho anterior, a gente vai fazer a leitura agora desse artigo que eu selecionei. Eu comentei com os alunos no nosso último encontro que foi bem difícil achar um artigo que abordasse esse assunto. Todos eram muito extensos, esse aqui também é. Por isso eu vou dividir depois para vocês fazerem a atividade. Ele é bem extenso, ele tem mais de 30 páginas. E além de muitos deles serem bastante antigos, assim, 1900, alguma coisa, 1990, 1980, porque na área de humanas, diferente da área das ciências da natureza, de novo, das ciências exatas, onde a gente tem, né, eu preciso da pressa para divulgar meus resultados. Imagina agora, na época então dessa pandemia, a gente viu quanto quase uma corrida mesmo para a divulgação dos resultados científicos. Na área de humanas, eu preciso de uma maturação. Eu consigo perceber aquelas coisas com o tempo. Eu preciso de uma distância, né, para ter embasamento para falar das minhas teorias, das minhas ideias e juntar com os outros pensadores. Então, acho que isso que ocorre também. E outra coisa também que eu não queria era que fosse um artigo de um pesquisador que não fosse brasileiro, para falar de um problema nosso. Só que daí as minhas teorias caíram, né, por terra, minhas vontades, e eu acabei buscando um artigo mais longo. Esse até é relativamente recente para nossa área. Recente para nossa área. Ele é de 2011, se eu não me engano. Então, para nossa área, ele é recente, para as áreas das humanas. E ele é de uma pesquisadora estrangeira. Tá? Mas eu gostei porque ela teve contato com antropólogos brasileiros, com pesquisadores brasileiros. Ela esteve aqui, diferente de uma análise que é totalmente externa. Embora tenha algumas coisas ali que me incomodem, na hora que eu for fazer a leitura eu vou mostrar para vocês. Mas dos que eu li, eu achei um dos mais consistentes para a gente trabalhar. Tá? Então, como vai funcionar? Eu vou fazer a leitura da introdução. E daí depois, vocês vão fazer resumos dos tópicos desse artigo. Eu dividi, lá na postagem tem uma tabela, você deve buscar seu nome e ver qual parte desse artigo você vai ter que ler e me enviar o resumo. Como eu disse, ele é muito longo, então ficaria muito difícil para todo mundo ler as mais de 30 páginas, fora as outras atividades que vocês já têm. Tá? Então eu fiz essa divisão para gente, né, para que todo mundo conheça um pouquinho o texto, o tipo de texto que é um artigo científico, e veja até porque ela traz pontos diferentes sobre esse assunto. Então, eu vou fazer a leitura da introdução nesse vídeo aqui. Repensando a violência policial no Brasil, desmascarando o segredo público da raça. Aqui tem um asterisco. Então, ela coloca que uma versão deste artigo foi publicada em inglês na Latin American Politics and Society, volume 55, número 4, de 2013. Jean Hoffman French, 2 asterisco, aquilo que eu falei para vocês no vídeo passado. Ela é advogada e professora de antropologia na Universidade de Richmond, Virgínia, Estados Unidos. E aqui tem o e-mail dela. O resumo. O que o resumo diz? Nas cidades brasileiras, talvez a atividade criminosa mais perturbadora seja a violência perpetrada pelos próprios agentes policiais. Este artigo é um convite ou uma provocação a reconsiderar o pensamento científico-social sobre a violência policial no Brasil. Ilustrado pela decisão judicial de uma cidade nordestina, na qual um homem negro venceu um processo contra o Estado por ter sido ilegalmente preso e abusado por um policial negro, devido a racismo, este artigo investiga 3 paradoxos. Brasileiros temem tanto a polícia quanto a criminalidade. Policiais negros atacam cidadãos negros e oficiais do governo negam responsabilidade ao estigmatizar a polícia por motivos raciais. Então, o artigo propõe uma leitura alternativa desses paradoxos, que abre a possibilidade de repensar a reforma da polícia e argumenta que a democratização no Brasil está profundamente entrelaçada com o futuro dos seus cidadãos de pele mais escura. Então, ela fez um breve resumo falando que o artigo vai falar de 3 assuntos que, né, se ligam, mas que são diferentes, que são esses que ela chama de paradoxos, ou seja, de contradições. Palavras-chave: racismo, polícia, violência, crime urbano e justiça. Aqui a gente tem o resumo e o título em inglês.
Aqui a gente tem o resumo e o título em espanhol, e as palavras-chave também. Então agora a gente vai, né, para o início do artigo, onde ela explana um pouquinho o que ela quer falar nele. A atividade criminosa no Brasil não está confinada aos desesperados ou marginalizados, tampouco apenas ao alcance de gangsters que dão golpes tanto em ricos quanto em pobres. O mais perturbador é a violência praticada pelos próprios oficiais da polícia, os representantes do Estado, designados a manter a paz e proteger o público. A coexistência do medo do crime e medo da polícia, em todos os níveis da sociedade urbana, compõe o desafio de estabelecer uma forma confiável de justiça, tanto na lei quanto na prática. E aqui ela cita várias pessoas, é isso que eu tenho falado muito para o meu grupo do projeto integrador, né? Isso aqui são citações. Então, esse pensamento todo não é só dela. Então, ela cita o Arias, 2006, Beato, 2012. É assim que a gente deve citar quando se baseia, não copia, não está exatamente igual, quando se baseia nas ideias de alguém. Nos termos mais resolutos, o Brasil tem sido considerado como uma democracia incivil, devido à combinação de uma política democrática e a violência sistemática contra os seus cidadãos. Outra citação. Uma sociedade na qual o abuso policial predominantemente mira os pobres e não brancos, de formas explicitamente racistas. Este artigo é um convite a repensar, tanto conceitualmente quanto eticamente, como nós entendemos a relação entre raça e violência policial no Brasil. Na última década, a pesquisa acadêmica sobre crimes urbanos e policiamento tem descrito uma série de enigmas e paradoxos da violência no Brasil. Em 2002, a antropóloga Teresa Caldeira identificou um paradoxo mais profundo. Ricos e pobres, elite e trabalhadores apoiam a violência policial contra suspeitos de crimes, muito embora o apoio a tal violência abra as portas para a má conduta policial dirigida a cidadãos cumpridores da lei, incluindo eles mesmos. Me lembra muito esse trechinho a questão de como esses programas policiais, né, alimentam essa pega o bandido, não sei o que e tal. Então, acho que talvez esse apoio da população a essa violência seja alimentado, venha dali. Cidadãos da elite expressam algum repúdio à violência policial, especialmente quando seus próprios jovens são detidos, mas também, e mais importante, almejam ordem social. Outra citação. Na literatura, como um todo, quando ela diz assim na literatura, são nas pesquisas que já teve sobre o assunto, tá? Então se usa muito esse termo na literatura. Na literatura como um todo, tem sido enfatizado que pessoas pobres de todas as cores expressam aceitação, até mesmo entusiasmo por violência policial contra suspeitos, mais citação, e que paradoxalmente o apoio por ação policial extrajudicial é forte entre aqueles elementos da população mais prováveis de serem afetados. Mais outra citação. A ironia reside no fato de que até as principais vítimas de violência policial, a classe trabalhadora, apoia algumas formas de violência policial. Outra citação dali da própria Caldeira, né, que é que ela fala que fez a pesquisa. Ao aceitarem a ideia de que policiamento violento é a solução contra o crime, se expõe ao comportamento policial violento. Eu chamo isso de paradoxo da opinião pública, que resulta em uma deslegitimação do sistema de justiça e do Estado de Direito, enquanto consolida os baixos índices de confiança da população na polícia. E outra citação, sim. Estudos empíricos, daí quando ela diz estudos empíricos é mais em relação aos comportamentos. Mais recentes sobre a polícia identificaram outro paradoxo, este menos frequentemente comentado. Aquilo que alguém poderia chamar de paradoxo da natureza negro sobre negro, de muitos abusos dos policiais, especialmente por parte da polícia militar. Apesar de amplamente composta por homens negros, a maioria da polícia ela é composta de homens negros, porque apesar que a gente sabe que as polícias ganham baixos salários, isso é inegável, tá, gente? A gente sabe disso, mas elas oferecem uma carreira estável. Então, para muitos jovens de classe baixa, e a gente sabe o quanto isso afeta a população negra, a polícia é uma boa chance, uma boa oportunidade. Então, por isso, né, por exemplo, as pessoas ricas dificilmente vão fazer o concurso para a polícia militar.
Apesar de amplamente composta por homens negros, outra citação, ou seja, a pessoa que prova isso, o Brito, que fez a pesquisa em 2003, a polícia militar é reconhecida por se comportar de maneira racista, injusta e violenta contra a população negra. Esse paradoxo é explicitamente identificado em um estudo detalhado sobre o policiamento no Rio de Janeiro, elaborado pela socióloga Silvia Ramos e Leonarda Musimessi, deve ser assim que se pronuncia, em 2005. Ironicamente chamado elemento suspeito, o estudo também traz evidências para um terceiro paradoxo, que ele não discute, que eu chamo de paradoxo do repúdio. A polícia militar no Rio é ativamente desacreditada e frequentemente criticada com dureza pelos próprios oficiais de governo que respondem pelo Estado que a emprega. Isso leva, mais ironicamente ainda, a uma estigmatização racial da polícia, que, por sua vez, estigmatiza a população civil negra. O presente artigo explora os 3 paradoxos encontrados na literatura. O da opinião pública, ou seja, que as pessoas são a grande maioria a favor da violência policial, mas que depois pode vir sobre ela. O do negro sobre negro, que o policial negro agride o cidadão negro. E o do repúdio, que é essa do próprio Estado desacreditar sua polícia. Ao combinar trabalhos de campo relacionados à polícia em Sergipe em 2000, com pesquisa posterior em arquivos judiciais do Estado, em entrevista com oficiais do Ministério da Justiça e do Secretariado de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, esse material é posto em diálogo com excelentes trabalhos sobre a polícia feito por cientistas reconhecidos, enquanto exposta às percepções oferecidas por ativistas brasileiros e pelo renomado pensador da raça e do racismo, Frantz Fanon. Frantz Fanon é um pensador que a gente, na área das humanas, ele tem embasado muito as pesquisas sobre raça e racismo, creio que é no mundo inteiro. É uma intervenção ética e conceitual que coloca provocações. A esse respeito, o artigo contribui com a pesquisa interdisciplinar por uma concepção mais democrática e profunda de uma política, que olhe para as complexas maneiras nas quais ordem ou desordem é criada pela interação entre múltiplos atores violentos, na presença ou na ausência do Estado. Um processo no qual ambos estão ligados à lógica social e simbólica da raça na sociedade brasileira. O artigo começa com uma breve deprimente. Eu não gosto só muito desse deprimente que ela coloca, sabe? Eu acho que ela não precisava adjetivar, colocar adjetivos, sobre a visão geral das constatações. Eu acho que isso é percebido depois quando a gente lê. Eu só não gosto muito de algumas palavras que ela usa. O artigo começa com uma breve e deprimente visão geral das constatações sobre o alarmante direcionamento racial e racista da violência policial. Posteriormente, se atém a um único caso de abuso policial na cidade de Aracaju. A situação é ordinária. Um jovem negro é preso indevidamente e agredido física e verbalmente com termos racistas por um policial também negro. O que é surpreendente, porém, é o sucesso da queixa da vítima, que levou a uma decisão judicial em 2000, na qual um juiz branco repudiou a ação da polícia, um reflexo da mesma preocupação que levou a polícia militar a ter um treinamento em direitos humanos na mesma cidade e ano, do qual participei. A partir desse ponto, o artigo oferece exemplos adicionais do paradoxo do repúdio, através do qual oficiais do governo negam responsabilidade ao estigmatizar a polícia pela sua ação violenta, até mesmo por motivos raciais. Esboçando exemplos a partir de escritos sobre a comunidade e ativistas negros contra o abuso policial, esta peça toca o segredo público da raça, no policiamento brasileiro, a saber, a relação entre a composição dos recrutas da instituição, a dinâmica racial interna com aqueles, desproporcionalmente brancos, que formalmente a dirigem e seu código espacial simbólico em termos raciais. Pelo que ela quer dizer, que a gente não chegou na parte ainda que ela vai falar disso, mas como ela vai falar que o corpo, a grande base da polícia, é formada por homens negros, mas aqueles, quando a gente fala da hierarquia, os mais altos escalões tendem a ser brancos. E daí, tende a dar origem, muitas vezes, a esse comportamento racista. A última parte do trabalho une esses paradoxos ao discutir a curiosa trajetória do Estatuto da Igualdade Racial de 2010, o qual, para passar pelo parlamento, foi esvaziado de todas as referências à raça,
exceto por uma cláusula sobre violência policial racista. Na conclusão, o artigo argumenta que inibir a violência policial racista é fundamental para um processo de democratização realmente civil e justo no Brasil, o qual está, por sua vez, profundamente ligado ao futuro dos seus cidadãos de pele mais escura. Então essa é a introdução do artigo, onde ela explica brevemente tudo que ela vai falar a seguir nas próximas mais de 20 páginas depois. Então, como vai ser feito agora? Eu dividi entre vocês, por exemplo, um vai analisar essa parte aqui, vai ler e resumir essa parte. A prática cotidiana de abuso e violência policial. Um não, né? Vários. Então tem todo esse trecho. Depois tem outros que vão ler esse aqui. Lutando contra o abuso policial racista em Sergipe, que é aquele caso que ela falou que ganhou, né? Que teve vitória até. Então vai fazer o resumo desta parte. Outro vai ler essa aqui, estigmatizando os estigmatizadores, uma estratégia do repúdio pelo Estado. Outro vai ler essa aqui, a polícia não tem cor, tem farda, desmascarando o segredo público da raça no policiamento brasileiro. E depois a gente tem as reflexões finais, que isso a gente vai ler junto, vai discutir junto na próxima aula, tá? Então, porque não faz sentido eu mandar que alguém lesse o fechamento do artigo sem ler nenhuma das partes. Ah, mas eu posso ler tudo? Por favor, ótimo se você ficar interessado e quiser ler todo o artigo, é perfeito. Mas para me entregar, cada um, né, procura seu nome lá na listinha, veja qual parte você tem que ler e resumir para enviar para mim ali na postagem, ok? Então era isso, a gente conversa mais no encontro síncrono. Eu espero vocês. Até breve.